Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. A polícia sergipana faz uma operação contra fraudes na compra de armas de fogo. Paula Azevedo. Lilian, segundo a polícia, os requisitos para a utilização de armas eram fraudados e essas armas eram entregues a grupos criminosos. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV para contar os detalhes. No Piauí, o alvo da Polícia Federal é a Secretaria de Educação, Ravi Marques. Lilian, a suspeita é de fraudes em contratos feitos com a Secretaria Estadual de Educação do Piauí para executar o programa de alfabetização de jovens e adultos. Daqui a pouco eu volto com os detalhes. Um brasileiro suspeito de matar a esposa e a filha foge do Japão. Mônica Dal. Lilian, o advogado do suspeito, disse que ele já está aqui no Brasil. Daqui a pouco eu conto todos os detalhes no Brasil TV. 2 trabalhadores morrem no desabamento de uma carvoaria em Mato Grosso do Sul. Oswaldo Nóbrega. Lilian, o desmoronamento do forno de uma carvoaria aconteceu em Palmeiras, distrito de Dois Irmãos do Buriti. Daqui a pouco eu volto no Brasil TV com outras informações. Palmas registra a alta do número de casos de dengue, apesar da estiagem. Igor Rosa. Lilian, de janeiro a setembro, aqui em Palmas foram confirmados mais de 10 mil casos de dengue e mais de 2 mil casos de chikungunya. Eu volto daqui a pouquinho trazendo mais detalhes aqui no Brasil TV. O comitê que monitora o aparecimento de óleo no litoral pernambucano divulga um balanço das fiscalizações. Matheus Sampaio. Lilian, em uma semana, 400 quilos de óleo foram recolhidos em 12 cidades pernambucanas. E outros detalhes eu trago daqui a pouco aqui no Brasil TV. O Acre já registrou mais de 3 mil focos de calor neste ano. Agatha Lima. Oi, Lilian. A situação das queimadas aqui no Acre está cada vez pior. Daqui a pouco eu volto com detalhes aqui no Brasil TV. Começa no oeste do Paraná a feira Ecoflores. Maurício Freire. Lilian, a Ecoflores oferece mais de 300 opções de plantas. Daqui a pouco eu mostro aqui no Brasil TV. E ainda a expectativa para o primeiro dia do Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do mundo. Bárbara Carvalho. Oi, Lilian. O Rock in Rio começou hoje com um dia e uma noite todos dedicados ao metal, ao heavy metal. Já já eu conto toda a programação para vocês aqui no Brasil TV. Hoje é sexta-feira, 2 de setembro, e o Brasil TV já está no ar. A Polícia Gaúcha prendeu hoje 19 pessoas suspeitas de aplicar golpes nas redes sociais. Quem tem os detalhes é o Vitor Rosa. Oi, Lilian. Pelo menos 19 pessoas foram presas hoje aqui no Rio Grande do Sul em uma operação contra o golpe dos nudes e o golpe do transporte por aplicativo. Essa ação policial aconteceu em 8 cidades: Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí, Guaíba, Viamão, Santa Cruz do Sul, Novo Cabrais e Cruz Alta. O golpe dos nudes começa com a criação de perfis falsos de mulheres jovens em redes sociais. Estelionatários começam a trocar mensagens íntimas com homens, até que as vítimas são extorquidas por pessoas que dizem que as mulheres são menores de idade. Já o outro golpe acontece com pessoas que fazem vendas pela internet. Os criminosos falsificam comprovantes de pagamento e enviam falsos carros de aplicativo até a casa das pessoas. Então, os motoristas pegam os produtos, levam no transporte e nunca mais aparece. Lilian. E a Polícia Federal investiga supostas irregularidades num programa de alfabetização da Secretaria de Educação do Piauí. O Ravi Marques tem as informações. Oi, Lilian. A Polícia Federal fez buscas e apreensões em 6 cidades do Piauí e também em Timon, no Maranhão. A suspeita é de fraudes em contratos feitos com a Secretaria Estadual de Educação no programa de alfabetização de jovens e adultos, o PROAJA. Ao todo, os policiais fizeram buscas em 42 endereços ligados às empresas e à Secretaria de Educação, em busca de documentos que provem as fraudes. Segundo a PF, as empresas investigadas teriam sido contratadas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, mas não tinham capacidade operacional para executar o programa. Até o momento, ninguém foi preso. Em nota, a SEDUC informou que cumpriu as regras estabelecidas por lei sobre a execução do programa e que está colaborando com as investigações.
A polícia sergipana fez hoje uma operação contra fraudes na compra de armas de fogo por meio de clubes de tiro. Quem acompanhou foi a Paula Azevedo. Olá, Lilian. 7 pessoas foram presas durante essa operação da Polícia Civil de Sergipe, entre elas um contador e uma psicóloga, que são suspeitos de participar do esquema que fraudava documentos para aquisição de armas. Segundo as investigações, o grupo cooptava pessoas para aquisição de armas de maneira legal, mas essas pessoas não passavam por todos os procedimentos, como o exame psicológico e também o exame de capacidade técnica de tiro para poder adquirir as armas. Segundo a polícia, depois que as armas eram adquiridas de maneira legal, elas eram repassadas a facções criminosas ligadas a homicídios e ao tráfico de drogas. Os mandados de busca e apreensão foram realizados em Sergipe e Pernambuco e uma grande quantidade de armas e munições foi localizada durante esta operação. Devolvo para você, Lilian. Em Goiás, o Ministério Público investiga o pagamento de propina em licitações de obras na Prefeitura de Formosa. Quem explica é o Márcio Freire. Oi, Lilian. A operação do Ministério Público de Goiás é para investigar uma organização criminosa que agia nas secretarias de Obras e de Finanças de Formosa, região que fica no entorno do Distrito Federal. Os desvios de verbas públicas foram em 2017 e 2018 pelos ex-secretários e também servidores públicos. As investigações começaram há um ano. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, 7 em Formosa e 1 no Distrito Federal. O MP descobriu que, para fazer as obras e participar das licitações, a empresa contratada ela pagava de 20% a 25% de propina para os envolvidos na organização criminosa. O prejuízo aos cofres públicos até o momento supera os 15 milhões de reais. Lilian, é com você. Um brasileiro suspeito de matar a esposa e a filha fugiu do Japão e já está no Brasil. Mônica Dal. Olá, Lilian. A polícia japonesa ainda investiga a motivação desse crime. Os advogados de Anderson Robson Barbosa, de 33 anos, que é natural aqui de Londrina, no Paraná, informaram que ele está no Brasil e vai se apresentar à polícia para dar mais esclarecimentos sobre esse caso. Um dos advogados também trouxe a versão do brasileiro para esse crime. Ele sabia que ele seria preso perpetuamente no Japão. Então ele preferiu, quanto antes, vir para cá, inclusive por orientação nossa. Imagens de câmeras de segurança mostram Anderson no aeroporto de Narita, na região metropolitana de Tóquio, em 22 de agosto. A mulher dele e a filha do casal, uma criança de 3 anos, foram encontradas mortas no apartamento onde a família morava em Sakai, que fica na província de Osaka, a aproximadamente 500 quilômetros da capital Tóquio. A polícia afirma que as duas, que eram japonesas, foram esfaqueadas entre os dias 20 e 21 de agosto. Anderson Robson foi incluído em uma lista de procurados no Japão. Aqui no Brasil, a Polícia Federal informou que acompanha o caso, mas que não vai passar novas informações. Lilian Ribeiro, é com você. Em Mato Grosso do Sul, 2 trabalhadores morreram soterrados no desabamento do forno de uma carvoaria no distrito de Palmeiras. Oswaldo Nóbrega. Outras 3 vítimas foram socorridas com ferimentos causados pelo acidente. Os bombeiros foram chamados para fazer o resgate. A primeira informação era de que havia um desabamento numa propriedade rural. Mas ao chegarem na fazenda, os bombeiros descobriram que um forno, ainda em construção, havia desabado e soterrado os funcionários da carvoaria. 5 pessoas ficaram feridas, 3 delas foram resgatadas com vida e levadas para o hospital de 2 irmãos do Buriti. Outros 2 rapazes que estavam no local foram soterrados, sofreram politraumatismo e não resistiram. Os militares terminaram o resgate das vítimas dos escombros depois da meia-noite. A perícia e os policiais civis vão apurar as causas do desabamento. Segundo o hospital, os 2 pacientes de 21 anos deram entrada por volta das 11 horas da noite. Um deles chegou à unidade com politrauma grave, passou por cirurgia e segue internado no centro cirúrgico. Está sedado, entubado e respira com a ajuda de aparelhos. O segundo paciente passou pelos exames necessários, passou a noite em observação e foi liberado na manhã desta sexta-feira. Não há informações sobre o estado de saúde da terceira vítima. Oswaldo Nóbrega, de Campo Grande, para o Brasil TV. E no estado vizinho, Mato Grosso, um homem morreu na explosão de um túnel debaixo de um silo. Quem conta é o Luiz Gonzaga Neto.
O caso ocorreu numa fazenda na zona rural de Sorriso, município que fica a quase 400 quilômetros da capital Cuiabá. Segundo informações dos bombeiros, a vítima, Francisco Matias Borges, limpava um túnel que passa por baixo do silo, que é o local onde fica armazenada a produção de soja. Ainda de acordo com os bombeiros, o local apresentava perigo porque tinha a presença de gases inflamáveis. Então, depois que foi feita uma avaliação e eliminado o risco de novas explosões, é que os bombeiros conseguiram fazer o resgate do corpo da vítima, que foi encaminhado para a polícia técnica. A polícia de Minas Gerais investiga a morte de cães com suspeita de intoxicação por petiscos para animais. O Hernani Fiuza explica essa história para a gente. Oi, Lilian. Segundo a Polícia Civil, já são pelo menos 8 cães que estão internados com sintomas de intoxicação. 6 aqui em Belo Horizonte e outros 2 no estado de Goiás. E já são 9 cães que morreram. O Departamento de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais chegou a fazer a necrópsia em um desses cães e identificou lesões renais graves associadas a alterações clínicas e metabólicas e sugeriu que pode ser uma intoxicação por etilenoglicol, o que ainda vai ser confirmado pela Polícia Civil. O que há de comum nesses casos é que todos os cães consumiram petiscos de uma mesma fabricante de São Paulo. Os petiscos suspeitos são o Dental Care, Everyday e também o Snack Cuidado Oral, distribuído pela Pets. A distribuidora disse que já retirou voluntariamente todos os produtos suspeitos das suas lojas. Já a fabricante, que é a Bassar Pet Food, disse que enviou os produtos citados para uma análise e recolheu os lotes suspeitos. A empresa também disse que nunca utilizou o etilenoglicol nos seus produtos, mas que usa propilenoglicol, que é um aditivo alimentar, inclusive de consumo humano. Volta aí com você, Lilian. Palmas registrou o crescimento do número de casos de dengue, apesar da estiagem. Igor Rosa. Oi, Lilian. Oi para você que se liga aqui no Brasil TV. Pois é, o número de casos cresceu e muito aqui na capital. E este cenário acende um alerta, porque o Aedes aegypti, ele se reproduz em água parada. E o estado atravessa um período de estiagem. Só em Palmas, por exemplo, não chove há mais de 120 dias. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro a 1º de setembro, foram confirmados mais de 10 mil casos de dengue aqui em Palmas, quase 2.500 de chikungunya e 4 de zika vírus. Agora veja só, no mesmo período do ano passado, só de dengue foram um pouco mais de 1.000 casos. 20 de chikungunya e 9 de zika vírus. As autoridades pedem para os moradores fazerem o dever de casa, que é manter aí o seu quintal limpo, retirando toda a água parada, o foco de dengue, limpando também o ralo da cozinha, do banheiro, fazendo a sua parte, porque a melhor forma de combater a proliferação do Aedes aegypti é com a prevenção, então prevenindo para que a gente possa controlar esses números que são preocupantes aqui na capital. É com você no estúdio. E começou em Maceió o agendamento para a troca das antenas parabólicas. O Pedro Ferro conta que essa mudança faz parte do avanço da rede 5G. Oi, Lilian. Aqui em Maceió, quase 15 mil antenas parabólicas digitais vão ser oferecidas para as famílias inscritas em programas sociais. As parabólicas convencionais precisam ser substituídas para não haver interferência na programação. A troca faz parte do processo de implementação da tecnologia 5G na capital alagoana. Os interessados podem agendar a troca no site da Siga Antenado, entidade criada pelas empresas de comunicação responsáveis pela nova tecnologia no Brasil. Os beneficiários poderão fazer o seu agendamento escolhendo dia e horário para a instalação do kit. O processo é realizado em todo o país e já passou por outras capitais. Se não houver a troca do equipamento, a qualidade da imagem e do áudio pode ficar comprometida com chuviscos, travamento e até a interrupção permanente da transmissão. Quem não estiver inscrito no CadÚnico deverá adquirir os equipamentos necessários em comércio local. O prazo de conclusão para a liberação da faixa 5G em todas as capitais é dia 28 de outubro. Lilian. E depois do intervalo, a gente mostra a expectativa para o primeiro dia do Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do mundo. Bárbara Carvalho. Oi, Lilian. O Rock in Rio começou hoje com um
dia e uma noite todos dedicados ao metal, ao heavy metal. Já já eu conto toda a programação para vocês aqui no Brasil TV. Brasil TV de volta, falando das manchas de óleo que surgiram no litoral nordestino. Em uma semana, foram recolhidos 400 quilos de óleo em 12 municípios pernambucanos. Matheus Sampaio traz o balanço desse trabalho. Oi, Lilian. Faz uma semana que a Agência Estadual de Meio Ambiente, a CPRH, vem recolhendo vestígios de óleo em praias do litoral pernambucano. De quinta-feira para cá, de acordo com o balanço que foi divulgado ontem, foram recolhidos 400 quilos da substância em praias de 12 cidades do litoral pernambucano. E aí a intenção agora é identificar se esse material é igual ao que foi encontrado em 2019 em 130 cidades de 9 estados do Nordeste e do Sudeste. E também identificar se o óleo saiu do mesmo navio petroleiro grego que foi responsabilizado pelas investigações da Polícia Federal como sendo o navio que provocou esse derramamento de óleo. O Acre já registrou mais de 3.000 focos de calor neste ano. Agatha Lima. Oi, Lilian. As queimadas seguem preocupando as autoridades e prejudicando a qualidade do ar da capital e do interior do estado. Um relatório lançado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente mostrou que somente em agosto, 2.638 focos de queimadas foram registrados no Acre. No acumulado do ano, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de agosto, foram 3.088 focos. Isso quer dizer que agosto detém mais de 85% de todas as queimadas do ano. Desde quarta-feira, indígenas e corpo de bombeiros tentam apagar um incêndio em uma área de reflorestamento indígena, que fica na capital Rio Branco. O fogo queimou árvores nobres plantadas há 30 anos. E todos esses incêndios refletem na qualidade do ar. Em Rio Branco, por exemplo, a média está sempre na média dos 40%, sendo que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de pelo menos 60%. As queimadas também atingem Rondônia. No município de Pimenta Bueno, no interior do estado, grande parte de uma área de vegetação já foi destruída. Matheus Afonso traz esse panorama para a gente. Oi, Lilian. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, a área destruída já ultrapassa os 26.000 hectares, entre eles pastagem e floresta. O Corpo de Bombeiros de Pimenta Bueno iniciou o combate na segunda-feira. Nos dias seguintes, equipes de outros municípios começaram a chegar na cidade para auxiliar as equipes do município. Ao todo, são 32 profissionais que estão atuando para controlar as chamas. Uma equipe está utilizando uma aeronave para fazer um monitoramento aéreo da região e identificar para onde o fogo está expandindo. O fogo começou em um ponto às margens da BR-364, que fica a cerca de 12 quilômetros da cidade de Pimenta Bueno, sentido Vilhena. Ele percorreu mais de 6 quilômetros em direção ao rio Barão de Melgaço, que deságua no rio Machado, o principal rio do interior do estado de Rondônia. Volto com você no estúdio. Começou no oeste do Paraná a Ecoflores. Maurício Freire conta que essa feira oferece mais de 300 opções de plantas. Olá, Lilian. São mais de 300 espécies de flores, plantas e árvores frutíferas. Espécies como esse bonsai de amora. Olha o tamanho dessa árvore, já está dando frutos. Que bacana. O evento é beneficente. O dinheiro arrecadado com a venda das flores e plantas vai ser revertido para entidades assistenciais aqui de Foz do Iguaçu. A feira é tradicional, já são 23 anos. As flores foram trazidas de Olambra, no interior de São Paulo. As plantas ornamentais e frutíferas são produzidas no interior aqui do Paraná e as orquídeas cultivadas em Foz do Iguaçu. Os valores variam entre 5 e mais de R$1.000. Quem comprar ainda concorre a prêmios como hospedagens nos hotéis aqui de Foz do Iguaçu. O evento segue até o dia 11 de setembro. Hoje funciona até às 9 horas da noite. A entrada é de graça. Lilian Ribeiro, eu volto com você.
Um dos maiores festivais de música do mundo está de volta ao Rio depois de 3 anos. Bárbara Carvalho chegou lá na Cidade do Rock mais cedo e conta pra gente a programação completa de hoje. Oi, Lilian, 70 mil pessoas são aguardadas aqui na Cidade do Rock só hoje. Lembrando que o festival começou lá em 1985 e essa já é a 21ª edição no mundo e a 9ª aqui na nossa cidade maravilhosa. Os portões abriram às 2 horas da tarde e por volta das 3 começaram os shows. No total são 8 palcos espalhados pela Cidade do Rock. O Palco Mundo, que é o maior da história, equivale a um prédio de 10 andares. Por ele vão passar hoje a banda francesa Gojira. Essa banda traz uma música sobre as queimadas na Amazônia e o medo do futuro da humanidade. Em seguida, o Iron Maiden, que faz a 5ª apresentação no festival e que arrasta uma legião de fãs. Para fechar a noite, a banda americana Dream Theater. Esse é só o primeiro dia. Amanhã, sábado, tem Post Malone. Domingo tem Justin Bieber. E eu convido você, Lilian, também pra cá. De volta aí com você no estúdio. Vamos ver se eu vou ter essa disposição toda. A juventude é uma coisa maravilhosa, né, minha gente? Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h55 da noite, hora de Brasília. Você fica com mais um pouquinho da energia do Rock in Rio. Excelente noite pra você. Até amanhã. With the time, the demons are totally